irmãos, bom dia. Espero que todos estejam bem. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui juntos, né? Para glorificar e adorar o nome do Senhor. Nós, nessa manhã, damos sequência, né? Continuidade àquilo que nós já temos feito ao longo dos dias, ao longo do ano passado, né? E início desse ano, que é a exposição no Evangelho de Marcos. Hoje a gente chega no capítulo 15, verso 20, e vamos caminhar até o verso 37, ok? Antes disso, queria que a gente orasse, pedindo a Deus para que Ele nos capacite como ouvintes, né, da sua voz, e que a semente que hoje for germinada possa dar muitos frutos, para a glória do Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel a nós, o Senhor tem cuidado da nossa igreja. E nós agora, nesse momento, pedimos para que o Evangelho floresça no nosso coração, para a glória do Senhor. Nós sabemos que temos pecados inúmeros pecados, sabemos que temos nossas mazelas, nossas falhas, sabemos que muitas das vezes optamos por outros deuses, que não é o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras, mas nessa manhã nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor rasgue ele, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos transforme à luz do Evangelho. Nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos nos concentrar, nós não conseguimos silenciar as vozes em que gritam na nossa mente, no nosso coração. Por isso pedimos o auxílio do Espírito Santo, para que Ele agora tranquilize a nossa mente, o nosso coração, a fim de que ouçamos somente a Sua voz. Me use como instrumento em Tuas mãos, pois sou pequeno, sou falho, tenho minhas mazelas, mas o Evangelho se sobressai a nós, o Evangelho é mais importante do que a gente, e é por isso que eu peço para que o Senhor me use com misericórdia e graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vai ler o texto de Marcos, capítulo 15, verso 20 até o 37. O verso 20, na verdade, é a parte B do verso, né? Mas antes da gente chegar propriamente na leitura, é bom que a gente fale um pouquinho acerca do título da pregação, né? Se você está com o boletim, você já observou o título, e se você não observou, ainda não se atentou a isso, o nosso título hoje é A Morte da Pós-Modernidade. Nós abordaremos então uma perspectiva em que lida acerca da morte da pós-modernidade. Basicamente, para a gente entender que a pós-modernidade morreu, a gente precisa entender então o que é a pós-modernidade. Dentro do conceito filosófico de pós-modernidade, a gente tem aquilo que é basicamente o desencantamento de um futuro certo e garantido, ou o rompimento com as grandes narrativas históricas. Então, a pós-modernidade, ela é um rompimento, ela é a destruição de um futuro certo e absoluto, ou seja, o rompimento das grandes narrativas acerca da história. E a principal das grandes narrativas é o cristianismo. Então, a pós-modernidade, ela não reconhece o futuro certo, uma certeza de vida, algo para frente, mas ela entende que tudo é relativo e, basicamente, a gente não tem um sentido ou um fim para isso. A gente está caminhando desordenadamente para um fim que a gente não conhece e a gente também não consegue reconhecer quem está controlando esse fim. Basicamente, a pós-modernidade é essa ideia de rompimento das grandes narrativas acerca da existência humana. Mas se a gente for pensar um pouquinho sobre isso, e aí antes de entrar propriamente dito no que implica a pós-modernidade, a gente vai observar que a igreja evangélica, ao longo dos dias, né, ao longo dos anos, ela sempre luta com aquilo que a gente reconhece como apatia espiritual. A gente vai perceber que a igreja evangélica, ela tem um conceito, não na sua grande maioria, mas existe uma predominância importante nisso, de que a apatia espiritual, ou aqueles em que são frios na fé, são aqueles que não choram, são aqueles que não pulam, não cantam alto, são aqueles que durante o louvor têm a voz silenciada, são aqueles em que não oram fervorosamente, são aqueles em que não conseguem falar de maneira muito eloquente, ou aqueles que normalmente não se animam bastante com o culto. A ideia de apatia espiritual é sempre permeada com esses títulos em que a igreja
a igreja no geral, quando eu digo as pessoas, elas dão aos frios na fé. Ou a gente ainda cai naquelas nomenclaturas, eles não acreditam no Espírito Santo e vice-versa. Mas se a gente for olhar para a Bíblia, o que se trata de apatia espiritual, a gente vai reparar que na verdade não tem a ver com sentimento, mas tem a ver com prática de vida. Se a gente observar, por exemplo, Romanos, no seu capítulo 6, verso 11 e 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Isso daqui é a demonstração clara do que é apatia espiritual segundo as Escrituras. Apatia espiritual, portanto, à luz do que o apóstolo Paulo nos diz, é basicamente você ser empenhado em pecar e ser apático a Deus. Então existe um paralelo, existe um esquema paulino aqui que é muito claro para a gente. Aqueles em que são empenhados em pecar são apáticos a Deus. E aqueles que, ao contrário disso, são empenhados em viver a vida de Deus, são apáticos ao pecado. Então a ideia de apatia espiritual ou a ideia de frieza espiritual está mais relacionada a uma razão de existência. E quando eu digo razão, não num sentido de intelectualidade, mas de razão no sentido de você ter algo para o que viver. E segundo o apóstolo Paulo, os cristãos existem e possuem algo para o qual eles vivem, que é Cristo Jesus. Então todo cristão, ele não pode ser apático espiritualmente porque ele vive a vida do Cristo. Então a apatia espiritual não está relacionada a você não cantar alto ou você não orar fervorosamente. Está relacionada ao que você faz ou o que você pensa e o que você faz com a sua existência diante de Deus. Mas, se a gente for observar, hoje em dia a gente não tem tanto essa discussão acerca da apatia espiritual. E isso é fruto da pós-modernidade. Porque a pós-modernidade, ela dissolui todas as certezas, todas as verdades absolutas. E surge, por exemplo, a partir do século XVIII, século XIX, aquilo que vai ser o grande oponente do cristianismo. Por toda a história, até o século XIX, o cristianismo ele era implacável na direção do Ocidente. O Ocidente seguia aquilo que o cristianismo estabeleceu como razão de existência, como vida, como certeza, como instituição legal. Mas, a partir do século XIX, começa a surgir um pensamento que é movido por correntes filosóficas que não existe mais essa ideia de um Deus que criou o universo e ele governa a história. Não. Agora, a gente vai perceber, através do pensamento científico, em que a existência não vem mais de alguém ou de um criador, mas ela vem do acaso. Aquilo que a gente chama de naturalismo. O naturalismo, o que ele é? Basicamente, segundo o astrofísico Carl Sagan, ele diz o seguinte, que o naturalismo, ou é uma definição muito boa do que é o naturalismo, é o cosmo, ou seja, o universo, é tudo que existe, sempre existiu ou sempre existirá. Então o universo, a partir da frase do astrofísico, ele nos diz que o universo, ou o cosmos, sempre existiu e sempre existirá. Portanto, a gente não tem um Deus que criou o universo, a gente não tem um Deus que criou, que deu sentido à existência, que fez do nada a existência, mas a gente tem a ideia de que o universo, ou a matéria, sempre existiu. Além daquilo que Carl Sagan diz, a gente vai ter alguns outros naturalistas, que são essas pessoas que acreditam que o cosmos sempre existiu, que a matéria é tudo, e tudo que há é matéria. Então a gente não tem um propósito definido, ou alguém, uma mente pensante que dá sentido às coisas. Mas o naturalismo, ele não é sozinho, e a igreja não começou a enfrentar o naturalismo sozinha. Depois do naturalismo, ele produz um filho, ele produz alguém que é mais importante do que ele, é mais desgraçado do que ele. Que é o que a gente conhece hoje como niilismo. O niilismo, ele é o grande filho do naturalismo. E por que ele é o grande filho do naturalismo? Porque já que o naturalismo diz que tudo é matéria e tudo existiu do nada e sempre existirá matéria, o niilismo, ele reconhece então que a existência humana é um acidente de percurso. Porque se não existe uma mente pensante que criou todas as coisas e tudo veio de uma matéria, tudo sem forma, desordenado, e não tem alguém pensando por trás disso tudo, o niilismo, ele diz então que a existência humana é um acidente de percurso. Eu e você
somos um acidente de percurso, já que não temos uma mente que governa e constrói todas as coisas. Nós temos um acidente de percurso que deu a existência humana. E o problema do niilismo é que ele vai gerar, então, aquilo em que a gente reconhece de uma vida sem sentido. O niilismo, portanto, ele é a definição clara do que é uma vida sem sentido. Porque se não existe um Deus criador que criou todas as coisas, a gente está diante de um universo ou de seres humanos em que foram acidentes de percursos e por um acaso eles existem, surgiram e no final de tudo voltará ao pó e voltará a ser tudo matéria. Portanto, o niilismo, ele é uma forma de desespero, ele é uma forma de se observar a existência sem sentido. Mas o que tem isso tudo a ver com que texto em que a gente vai observar? É que, na verdade, tanto o naturalismo quanto o niilismo e tanto outras correntes filosóficas que são oponentes da fé cristã, elas chegam ao território da igreja não querendo extinguir Cristo. Não é isso. Se elas o fazem dessa forma, elas nunca conseguirão êxito. Porque todo aquele que é crescido no Evangelho, ou todo aquele que sabe o beabá do Evangelho, eles sabem que Cristo tem uma proeminência na história cristã. Portanto, o niilismo, o naturalismo, seja qual for a outra corrente filosófica, ela vai observar que retirar Cristo do cenário da existência humana é muito drástico, é muito abrupto. Portanto, elas não tiram, mas elas modificam a nossa visão acerca do Cristo. Então, é bem provável que à luz do século XIX e as suas influências que chegam hoje ao século XXI, a gente sirva um Cristo em que não é o Cristo bíblico, mas é um Cristo distante, apático à existência humana. Talvez você mesmo já pensou que Deus criou todas as coisas, mas hoje Deus não está interessado mais nessa existência. Isso a gente chama de deísmo. Ou talvez você pense que no meio de uma pandemia caótica não tem como Deus estar no controle de todas as coisas, porque é um absurdo. Ou talvez você pense que você está sozinho nessa existência lutando pelas coisas e um dia, talvez, você encontrará com Deus. Na verdade, a nossa mentalidade, a nossa visão acerca de Cristo, ela foi modificada, ela foi alterada, adulterada. Nós não temos mais um Cristo bíblico, nós temos um Cristo apático. Recentemente eu vi uma imagem pós-moderna acerca da crucificação. E a imagem pós-moderna acerca da crucificação é uma cruz desenhada em formas geométricas, porque tem que ser clean, tem que ser design, tem que fechar todos as alas, tem que ser perfeito. E Jesus pregado nessa cruz, mas sem sangue, sem dor, sem sujeira. Tinha um Jesus pregado naquela forma geométrica, mas ele não trazia para mim sentimento de redenção. Ele era alguém isolado da existência. Tinha uma distância muito drástica e muito grande entre eu e esse Jesus que era exposto naquela imagem pós-moderna. O que eu estou querendo dizer é que hoje nós possuímos, bem provável, um Jesus que é apático à nossa vida. Ou a gente lida com Jesus como um amuleto da sorte. Quando precisamos, julgamos necessário colocá-lo na nossa vida ou na nossa conversa. A gente criou um Cristo pós-moderno, e esse Cristo pós-moderno não sangra, não sofreu, não passou perrengue, não morreu. A imagem da cruz que nós temos hoje não possui sangue, não possui nela escuridão, é clean. É distante, é apática. Mas a gente vai entrar então num texto, numa viagem que o Evangelho de Marcos nos propõe, que é o oposto disso. E nessa viagem, nesse texto, Marcos nos convida a uma cena dramática. Marcos nos convida a uma cena dolorosa. Marcos nos convida a uma cena onde Jesus sangra, aonde Jesus morre. Marcos nos convida a uma cena em que Jesus é desamparado. Há uma cena onde Jesus desfruta, experimenta todas as nossas mazelas. Há uma cena onde Jesus não está apático à existência humana, mas está inserido nela e morre nela. Nós entraremos num cenário oculto, num cenário triste, num cenário escuro.
em que vai revelar, à luz da sua escuridão, os nossos pecados, mas não em nós, naquele em que é o protagonista dessa cena. Portanto, vamos olhar para o texto de Marcos e observar o que ele tem a nos ensinar. Marcos 15, do verso 20 ao 37, diz o seguinte, parte B do 20. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas deles, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele, crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam, lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das... calma aí, gente. 3 horas da tarde, por volta... Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a beber para Jesus. E disse, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. A gente começa então na primeira cena daquilo que o Evangelho de Marcos nos propõe acerca desse dia em que Jesus propriamente foi crucificado. A gente repara no verso 20, no seu final, que o texto nos revela que Jesus foi levado para fora. Se a gente fizer um esforço e recordar do sermão passado, a gente vai lembrar que Jesus então estava no pretório, um lugar onde estava acontecendo o seu julgamento, mas também o seu tormento físico, né? Jesus, ele é ali desfigurado. A gente vai reparar e a gente vai lembrar que Jesus, então, sofre naquele lugar o colocar da sua coroa de espinho, e Jesus também, ele é dilacerado através dos instrumentos romanos de tortura. Então, a gente chega agora numa cena em que não se passa mais isso, não se passa mais esse tipo de flagelo. Jesus, então, é levado para fora a fim de crucificá-los. Mas a gente vai reparar que Marcos ele está nos relatando então o que vai acontecer daqui para frente e para onde a história vai caminhar, ou para onde a gente está indo através da narrativa dele. A gente vai perceber que o que é feito com Jesus a partir daqui, ele se torna um espetáculo público de horror. Jesus, ele é colocado à frente de todos a partir daqui para que ele se torne um grande espetáculo daquele dia que é triste, que é escuro, que traz redenção, mas que antes da redenção tem sofrimento, tem morte, tem meu pecado e seu pecado colocados em Jesus. A gente vai reparar então que o Evangelho de Marcos ele faz uma progressão aonde a gente vai chegar num ápice que o texto nos apresenta uma verdade que muda as nossas vidas. Mas o Evangelho de Marcos ele nos diz somente isso. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Mas se a gente for reparar o que o apóstolo João diz no seu capítulo 19, verso 4 e 5, que é complementar ao que está acontecendo aqui, ele diz assim: mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura,
Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Então, Jesus sai do pretório e agora Pilatos então apresenta esse homem, né? Apresenta Jesus novamente aos judeus e talvez com uma ideia de que pudesse então mudar a opinião dos judeus à luz daquilo que agora se apresentava acerca de Jesus. A gente precisa lembrar que Jesus está aqui desconfigurado, né? Desfigurado. Jesus está aqui com uma coroa de espinho, com as suas costas dilaceradas, e ele então é apresentado ao público, talvez na ideia de mudar a opinião do público. Mas não é isso que acontece. Na verdade, se passa o oposto. Segundo o evangelho do próprio João, a gente vai reparar que a resposta do povo a essa imagem de Jesus é o seguinte grito: crucifica, crucifica. Então a imagem desfigurada de Jesus apresentada ao povo através de Pilatos, ela não modifica a percepção do povo acerca do Messias, mas ela incendeia o povo a gritar para que ele seja então crucificado. E o texto ele continua, porque ele fala que Jesus sai do pretório e agora caminha, vai em direção ao lugar que ele há de ser julgado e executado. E aí a gente vai reparar no verso 21 o seguinte: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. A gente precisa entender o seguinte: Jesus está sendo tirado da cidade, né? Jesus está sendo tirado do lugar ali em que é sagrado. Jesus está sendo tirado do pretório. Jesus está indo para fora da cidade, porque isso é um costume judaico. Isso era uma lei do povo. Se a gente for reparar à luz do Antigo Testamento, isso é bem claro para a gente nos textos de sacrifício. Então, por exemplo, Êxodo 29:14 diz o seguinte: mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento. Levítico 4:12 diz: isto é tudo que restar do novilho, eles o levarão para fora do acampamento. Portanto, existe uma tradição judaica, uma tradição do povo, em que toda execução ou todo sacrifício precisava ser realizado fora da cidade ou fora do acampamento, em um lugar específico, destinado para isso. É por isso que Jesus, então, ele sai da cidade e vai caminhar a um lugar que a gente vai chegar à conclusão de que ele se chama Gólgota. Mas o texto nos revela, à luz do que Marcos está nos relatando, de que um homem passava por ali e ele então é colocado obrigatoriamente pelos soldados romanos para carregar a cruz de Jesus. Mas a gente acha estranho, porque talvez indague-se na nossa mente o seguinte: como assim Jesus não foi capaz de carregar o seu instrumento de tortura, que era a cruz? Isso era um processo muito comum entre todos os presos que eram condenados à cruz. Mas a gente precisa reparar e olhar um pouquinho atrás o que Jesus já tinha passado. O flagelo de Jesus, a execução de Jesus, ela é peculiar. Ela existe, ela possui em si uma força muito maior do que era usada para crucificar outras pessoas. Jesus passa por um contexto muito mais doloroso e amargo do que os outros presos passam. Se a gente for olhar à luz do Evangelho, a gente vai reparar que existe uma atmosfera tensa no cenáculo. Depois disso, a traição de Judas. Depois, as agonias do Getsêmani, onde o texto nos fala que ele sangra através do suor. A deserção dos discípulos, depois que ele é preso. A tortura de um julgamento hipócrita do Sinédrio. O escárnio no palácio de Caifás. A negação do seu discípulo mais proeminente. O julgamento diante de um juiz injusto, os terríveis açoites, Jesus foi flagelado, a sentença de morte. E aí, um ponto que a gente precisa ressaltar: Jesus é Deus, mas Jesus é homem, e saber que você está caminhando para a morte é aterrorizante mentalmente, psicologicamente isso destrói qualquer um. E o abuso praticado pelos soldados romanos. Então a gente tem um cenário em que Jesus já passou intensamente por muitas dificuldades. E é por isso que Jesus agora não consegue carregar a sua cruz. As suas costas, lembre-se comigo, como o pastor Paulo nos disse muito bem no último domingo, foi dilacerada pelos instrumentos de torturas romanos.
Existem muitas exemplificações do que eram esses instrumentos, mas a gente acredita mais convencionalmente de que eles eram chicotes com pontas de osso e pontas de madeira, seja qual for, né, as pontas que tinham ali, mas que eram usadas para chicotear os presos, e isso dilacerava as costas do preso. Jesus estava com as costas dilaceradas, em carne viva, a pele rasgada, e é por isso que ele não consegue carregar a cruz. E é por isso que os soldados então interferem, entram na história e falam assim: olha, você, Simeão ou Simão, você leva a cruz. Você leva a cruz. E a gente vai reparar que ele leva obrigatoriamente, mas se a gente for reparar à luz do Evangelho e aquilo que Marcos está falando, possivelmente esse homem foi modificado por esse evento, por essa ajuda que ele oferece a Cristo Jesus. Marcos, quando fala acerca dele, ele está dizendo basicamente assim: certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo. O que nos dá a ideia de que o povo que vai receber o Evangelho, que é o povo da igreja de Roma, ele é um povo que conhece Rufo e conhece Alexandre por conta dos seus pais, ou do seu pai Simão. Então nos dá a ideia de que a história desse homem é modificada pelo auxílio que ele presta a Jesus. Mas não só isso, não o Evangelho de Marcos apenas, mas se a gente for reparar também em Romanos 6,13, Paulo diz assim: saúdem a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Então a história da teologia cristã acredita que esse homem foi modificado pelo serviço que ele presta a Jesus. Esse homem então pega a cruz e carrega a cruz junto com Jesus até aonde vai acontecer propriamente a crucificação. A cena 2 então entra na história e o verso 22 nos diz o seguinte: levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. A gente precisa entender o que esse vinho significava, né? Esse vinho misturado com mirra. Era um vinho altamente com um teor alcoólico muito grande, e ele tinha então duas finalidades: ser anestésico e tirar também a consciência daquele que tomava, porque ele tinha um teor alcoólico muito alto. E é por isso que Jesus então recusa esse tipo de vinho, porque é bem provável que se Jesus tomasse, ele seria então anestesiado das suas dores e, o pior de tudo, ele perderia sua consciência. Os soldados então oferecem vinho com mirra, mas Jesus não bebe. E o verso 24 então nos diz que ele é crucificado. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu, e o crucificaram. A gente chega num dos ápices do texto. Jesus então é crucificado. A gente saiu do pretório, a gente caminhou pela estrada, chegou no Gólgota, no lugar da caveira, onde a execução era realizada, e a gente tem então agora Jesus sendo crucificado. O texto de Marcos não nos dá muito detalhes. Marcos é mais objetivo, é mais rápido na sua exposição. Mas à luz dos outros evangelhos, a gente vai perceber que Jesus então tem sua mão perfurada, seus pés perfurados, colocado na cruz, levantado, e começa então a sofrer todo tipo de consequência a partir dessas transgressões em que os soldados realizam nele. Primeiro, a gente precisa entender a crucificação não somente como pregos que perfuram a mão e o pé. A gente precisa entender isso com mais profundidade, à luz talvez de uma análise médica, por exemplo. A gente possui hoje diversos artigos, principalmente em inglês, que dizem e fazem um relatório médico acerca da crucificação. E a gente não pode se esquecer que o termo aqui, crucificaram, ele também está emaranhado, ele também está imbricado de coisas em que aconteceram no passado, coisas que estão acontecendo anteriormente. Jesus é traído, Jesus é flagelado e agora Jesus é crucificado. Não existe evidência médica e os médicos não acreditam que Jesus foi transpassado na mão. Por quê? Porque transpassar Jesus com prego na mão, ele não suportaria o peso do corpo. Então isso, na verdade, não traz menos sofrimento a Jesus, porque à luz da análise médica, Jesus foi transpassado no pulso.
Um lugar muito mais doloroso, onde a gente tem um nervo mediano, em que provavelmente foi rompido pelos soldados romanos, e esse nervo que ele é importantíssimo para as articulações e ele também é importantíssimo para a questão da dor humana. Então o nervo mediano é bem provável que tenha sido rasgado, dilacerado com os pregos romanos, e Jesus então teve uma dor horrível, indizível, uma dor extremamente alta e intensa. À luz disso, o texto também nos fala que Jesus foi transpassado nos seus pés. O texto também nos fala que Jesus não teve seus ossos quebrados, mas é bem provável que Jesus teve fraturas nos seus ossos, ou pequenos rachamentos, e também um dos nervos principais do pé também foram rasgados, foram dilacerados. Jesus então tem uma dor muito intensa no seu pulso, através do seu nervo mediano, e o irônico disso é que o Deus Criador que criou o nervo mediano agora sofre através da dor que Ele mesmo foi capaz de planejar todo o sentido e todo o órgão que é responsável por isso. O Deus, que segundo o apóstolo Paulo, tudo subsiste nele, ou seja, tudo tem existência nele, precisa manter o coração do soldado romano batendo, para que o soldado romano, então, com seu coração batendo, enfie o prego no seu pulso, no seu pé. Começa a ser irônico. Jesus mantém o soldado que o mata. Jesus mantém vivo aqueles que o matam. Porque já que toda a existência está contida em Jesus, tudo está vivendo a partir da palavra do Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses. Mas além disso, Jesus está com a costa dilacerada. E a biomecânica da respiração de Jesus está influenciada. Como eu disse, Jesus foi pregado na cruz, com os seus pés e com as suas mãos, ou com seus pulsos. Mas isso faz com que o seu corpo não fique reto como o meu, mas fique distorcido, fique caído. Isso faz com que então a biomecânica da sua respiração seja afetada, fazendo com que cada respiro de Jesus fosse sentido uma dor. Ou seja, a crucificação de Jesus é algo extremamente doloroso, é algo extremamente sagaz, é algo extremamente único, em que os outros ladrões que estão ao lado não passam, só Jesus. Mas o texto, ele nos diz, ele fala pra gente, por exemplo, que a morte de Jesus durou mais ou menos 6 horas. E, segundo a história, a gente observa que mortes de crucificação duravam de 4 a 4 dias, de 4 horas a 4 dias. Jesus, mais ou menos, viveu durante o ato da crucificação por mais ou menos 6 horas. Isso nos mostra a severidade com que Jesus foi flagelado antes, ou o estresse que Jesus foi flagelado antes, porque Jesus conseguiu viver muito pouco depois em que ele foi crucificado. Mas calma, não se assuste com a crucificação. A crucificação não é o pior do que acontece com Jesus. Engano nosso é pensar que eu e você precisamos chorar por causa daquilo que Jesus está passando aqui fisicamente. Mesquinho é o nosso pensamento em achar que Jesus está sofrendo tudo o que ele sofreu só porque ele passou por dores físicas. Não é isso. A dor física de Jesus é extremamente dolorosa a nós cristãos. Ouvir ou observar o que se passava com Jesus é ofensivo a nós. Mas algo que se passa com Jesus posterior a isso é mais ofensivo ainda. E precisa não dilacerar mais o nervo mediano de Jesus, mas precisa dilacerar o nosso coração. A gente vai reparar, então, a partir do verso 24, no seu final, que diz assim: dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Ou seja, Jesus é crucificado, transpassado, e os soldados, eles estão indiferentes ao que está se passando ali. Os soldados estão preocupados com o que aconteceria com as roupas de Jesus. Mas existe um ponto importante aqui. Como eu disse para você, o naturalismo, ele acredita que tudo está desordenado, tudo está
caminhando para um fim que ninguém conhece ou não tem sentido algum. Mas o cristianismo diz o contrário. O cristianismo diz que existe um Deus, criador da história, em que Ele está no governo de toda a história. E esse texto aqui, esse verso em específico, é um apontamento claro de que Jesus realmente é Senhor e de que Deus é realmente soberano sobre toda a criação e Ele está no controle da existência. A gente vai reparar que o texto diz, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Esse texto, gente, não pode ser observado isoladamente. Esse texto ele tem que estar à luz daquilo que Salmos 22, verso 18 diz. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Quem está dizendo isso? Davi. Davi está passando aqui um momento de angústia muito terrível diante dos seus inimigos. E ele diz o seguinte, que a sua fé virou motivo de zombaria para os outros, que a sua fé virou motivo de agonia para ele, e que ele foi tão tragado pelos seus inimigos que as suas roupas estavam sendo divididas entre eles. Mas, o que a gente precisa entender é que Marcos, ao trazer esse texto de novo para a gente, ele está nos apontando o seguinte, que quando Davi fala isso, Davi não está falando sobre si apenas. Davi não está passando ou informando sobre o que ele está passando apenas. Davi está dizendo o que o descendente da sua linhagem teria que passar e teria que sofrer. João Calvino diz que o que Davi faz aqui é uma tipologia de Cristo. É uma forma de apontar para aquilo que Cristo haveria de fazer. Isso nos mostra que a história está sendo governada por um Deus. Deus está preocupado em cumprir as promessas e as anunciações em que Ele haveria feito e que Ele fez antes no Antigo Testamento. Jesus tem suas roupas divididas aqui, não porque os soldados são inteligentes demais, mas porque Deus planejou exatamente dessa forma, para mostrar para o povo obstinado que estava ali, de que o Jesus que estava sendo crucificado por eles, era o Messias que o próprio Antigo Testamento, em que eles acreditavam, havia predito que viria. Jesus está dizendo, ou a cena de Jesus na crucificação está apontando para a gente, apontando para os judeus que não conseguem reparar isso naquele momento, de que, aquilo que Davi falou lá no passado, não era sobre Davi, mas era sobre mim. As minhas vestes haveriam de ser divididas. O que Davi está falando não é sobre ele, é sobre mim. A história não é sobre Davi, é sobre mim. E o texto continua, verso 26 diz assim, e assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Existia então uma placa sobre a cruz de Jesus que dizia essas palavras, o rei dos judeus. Isso foi uma placa colocada, ou um título colocado pelo Pôncio Pilatos. A gente precisa entender que Pilatos não faz isso porque ele é bonzinho ou ele queria dar honra a Jesus. Pilatos faz isso porque ele estava extremamente amargurado com o povo judeu e extremamente irritado com o povo judeu. O povo romano, principalmente Pilatos, via o povo judeu como um povo inferior, via o povo judeu como um povo de segunda classe, em que não merecia respeito. Mas Pilatos teve que engolir a seco a exigência ou o pedido do povo judeu de crucificar Jesus. E isso é uma ofensa muito grande à sua arrogância e à sua soberba. E é por isso que Pilatos então escreve Rei dos Judeus, porque para ele então é uma forma de ofender os judeus. Olha, esse povo que não tem rei, mas que proclamou um rei, está matando o seu próprio rei. Esse é o Rei dos Judeus. Mas como eu te disse, a história não é feita à luz e à mão de Pilatos, é feita por Deus. Pilatos escreve isso em 3 línguas, as principais da época. E basicamente, Jesus é anunciado, seja de maneira tosca, seja de maneira ofensiva por Pilatos, mas Jesus é anunciado que ele é rei, que ele é o rei. Jesus é rei e é anunciado nas 3 principais línguas da época. Mas o texto, ele vai nos trazer mais informação. Ele vai caminhando para a gente por uma progressão e chegando num final em que é o ponto alto da história. O verso 27 e 28 diz assim: com ele crucificaram os 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores.
Novamente, a gente tem o cumprimento ou a evidência do que aquilo que havia dito no Antigo Testamento é cumprido e é concretizado em Jesus. Isaías 53, verso 12, diz o seguinte: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. O texto de Isaías está nos dizendo, então, que Jesus, ou aquele que haveria de morrer pelos transgressores, ele não morre porque ele é um transgressor, mas ele morre em intercessão aos transgressores. Jesus morre, então, não porque ele é um rebelde, mas ele morre pelos rebeldes. Jesus, então, não morre porque ele pecou, mas ele morre pelos pecados de muitos. Jesus, então, aqui tem o seu apontamento máximo no texto, aonde ele é, evidentemente, e em toda a história, né, a gente já vem observando isso à luz do Evangelho de Marcos, de que ele é o cumprimento do Antigo Testamento, de que ele é o cumprimento daquilo que o povo acreditava e daquilo que o povo esperava. Mas o texto, ele nos fala que o povo não lidou assim, dessa forma, e não observou Jesus dessa forma. O povo, no verso 29 e 30, além dos mestres da lei e além das autoridades romanas insultarem Jesus, o texto nos revela também que o povo insultava Jesus. Verso 29 e 30 diz: os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Uma palavra importante para a gente aí, né? Os que passavam. Isso nos dá a ideia, e historicamente a gente observa dessa forma, em que o Gólgota, na verdade, ele era situado num cruzamento. Ou seja, ele era localizado num cruzamento. E é por isso, então, que o texto está falando que essas pessoas passavam por ali. As pessoas estavam de viagem, as pessoas estavam indo para a cidade, saindo da cidade, e elas viam, então, o que estava se passando naquele lugar de execução. E essas pessoas passavam ali e insultavam Jesus. Não somente as pessoas que acompanharam Jesus da cidade até Gólgota, mas também as pessoas que estavam passando por ali agora também insultavam Jesus. Mas é engraçado para a gente observar que o povo realmente é um povo obstinado, que não conhece a sua própria tradição e a sua própria história. Se a gente for olhar no Antigo Testamento de novo, a gente vai observar que a ação desse povo é a concretização também de uma promessa de Deus, ou de um apontamento do que o Cristo haveria de sofrer. Salmo 22, verso 7 diz assim: caçoavam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele lhe quer bem. Ou, Lamentações 2,15 diz o seguinte: todos os que cruzam o seu caminho batem palmas, eles zombam e maneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. É esta cidade que era chamada a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra. Então, o Antigo Testamento já havia dito que isso aconteceria, que o povo que passaria através da crucificação, o povo que passaria e olharia a crucificação de Jesus, haveria de insultar Jesus. Esses são os insultantes de Jesus. Esse é o povo que não tem redenção, é um povo que não consegue olhar para o Messias e ser redimido pelo Messias. Mas é um povo que, ao olhar para o Messias, se esquece daquilo que a história já havia dito sobre ele, e eles realizam aquilo que a história disse que eles faziam ou fariam, que é insultar Jesus, que é balançar a cabeça, que é desacreditar naquilo que Jesus fez ou daquilo que Jesus era. O verso 31 e 32 diz que, além desse povo, os chefes dos sacerdotes também fazem isso. Da mesma forma, os sacerdotes e os mestres das leis zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Então a gente tem o povo que passa, a gente tem os sacerdotes e a gente também tem os ladrões, ou o ladrão, ao lado de Jesus, que o insulta também. Jesus, então, é bombardeado de todas as formas, fisicamente, psicologicamente, mas a gente vai perceber que não só isso.
Jesus é bombardeado, então, de uma forma muito pior do que qualquer desses insultos. A gente vai reparar que Jesus, então, ele passa por uma situação em que nenhum desses insultos chega perto, em que nenhum dos flagelos chega perto, mas é um ponto em que a história e que o Evangelho nos mostra que é o ponto em que Jesus realmente experimenta tudo aquilo que ele experimentou amargamente. Verso 33 diz o seguinte: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. A gente está no meio do dia, por volta de meio-dia, e o Evangelho agora nos diz que houve trevas. A luz se apagou e houve trevas sobre toda a terra. Alguns historiadores ou alguns teólogos, eles discutem o que significa sobre toda a terra. João Calvino, por exemplo, ele diz que terra aqui é, no caso, país. Então houve escuridão sobre o país que ali estava. Mas a gente não sabe ao certo dizer o que representa, né? Ou a amplitude dessa escuridão. Mas o que fica claro para a gente é que aonde Jesus está sendo crucificado, por toda a cidade ou por todo o território dali, houve escuridão. Eu, particularmente, acredito em que houve escuridão sobre toda a terra. Mas o que o texto está nos apontando, e isso não é o mais importante, o que é importante para a gente é o fato de escuridão. Se a gente for observar todas as cenas em que Jesus ele está caminhando para a crucificação ou para a redenção, todas elas acontecem de noite ou na escuridão. A traição, o julgamento do Sinédrio e agora a morte de Jesus. Todas elas se passam num cenário escuro, num cenário em que não há luz, num cenário em que as coisas estão com pouca visão. E por que isso? Porque a luz do Evangelho, ou a luz também do Antigo Testamento, a escuridão, ela representava o julgamento de Deus. Ou seja, não houve somente escuridão porque as coisas ficaram assim do nada, ou porque houve um eclipse, né? Os naturalistas, ou aqueles que não acreditam que existe um Deus que governa a história, pode dizer, houve um eclipse, houve escuridão, ou houve uma tempestade muito forte, houve escuridão. Não, não é isso. À luz da tradição bíblica, a gente vai observar que escuridão é julgamento divino. A gente vai observar em que escuridão aqui estava representando que Deus estava julgando a terra, e principalmente julgando seu filho. Amós 5,8 diz o seguinte, 5,18: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, o que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. A gente está diante de um cenário escuro, triste. E aí, o verso 34 nos diz o que Jesus faz ante esse cenário. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Não dá para entender esse verso sem estar à luz daquilo que se passou no verso 33, a escuridão. Um é complementar o outro. Jesus pergunta por que Deus o abandona, porque ele entende e sabe que a escuridão é o julgamento do seu Pai. Mas a escuridão também faz Jesus perguntar para Deus por que Deus o abandona. O que a gente precisa entender aqui é que a face que Moisés solicita ver no Antigo Testamento está ensanguentada e está abandonada. O Cristo, que era intimamente interligado ao Pai e ao Espírito, agora está sozinho na cruz. E não é mais porque os judeus o quiseram ali, não é mais porque os romanos tinham poder para isso, mas é porque ele voluntariamente se entrega pelo meu e o seu pecado. O ponto alto da história é Jesus ser abandonado para que eu e vocês não fôssemos abandonados. O ponto alto da história é observar que Jesus foi abandonado pelo meu e seu pecado. Senhor Deus, por que me desamparastes? Por causa de mim e de você. Por causa daqueles que haveriam de crer. Por causa daqueles que haveriam de ser redimidos. Há uma escuridão. O cenário não é pós-moderno de luz, de formas geométricas. Tem sangue. Tem Jesus desfigurado. Tem Jesus dilacerado. E tem Jesus abandonado. E como eu te disse, o pior não é o que Jesus passou fisicamente, mas é isso. É Jesus
se esvaziando por completo. É Jesus sendo culpabilizado pelo meu e seu pecado. O leão da tribo de Judá, o Deus Pai, olha agora para o cordeiro que haveria de ser imolado e não vê mais o cordeiro puro e perfeito que participou da criação e que dá sentido à existência, mas ele olha agora para os meus e seus pecados, a minha e a sua pornografia, a minha e a sua traição, os nossos assassinatos, as nossas mentiras, as nossas picuinhas, a nossa miséria, a nossa idolatria. Jesus não é olhado mais como o leão da tribo de Judá. Jesus é olhado agora como sacrifício vivo que precisa ser imolado, que precisa ser realizado, que precisa ser morto, para que eu e você pudéssemos ter vida. À luz do Evangelho agora, Jesus começa a sentir um cheiro, e esse cheiro não é mais da sua carne podre que está dilacerada, não esquece disso, mas é um cheiro que vem do seu coração, é o cheiro do pecado. A primazia entre todos agora se vê sujo, se vê impuro diante de Deus. Eu e você agora olhamos para Jesus de maneira em que Ele está sozinho naquela cruz. Mas isso também não é um rompimento do amor divino entre a Trindade. Não, o próprio Cristo, depois desse ato, entrega o seu Espírito a Deus novamente. Mas nesse momento, Jesus precisou ser abandonado para que eu e você não fôssemos. O texto caminha para uma dramaticidade em que Abraão tentou viver, ou chegou a ponto de viver, mas não viveu. Deus pede Isaac, o filho da promessa. Abraão chega no monte, a ponto de matar Isaac, o filho da promessa. Mas Deus interfere. E sabe o que Deus faz? Deus apresenta um cordeiro, ou um bode, depende da tradução, que estava preso nos arbustos atrás, e que Moisés não tinha visto, e que Abraão não tinha visto. E a gente olha para essa história, e a gente acha que Jesus, na tipologia bíblica, é Isaac, e não é. Jesus não é Isaac que haveria de ser imolado ali. Nós somos Isaac, que fomos poupados por Deus. Jesus é o cordeiro que haveria de ser morto. Nós somos Isaac. Jesus era o cordeiro que foi morto no lugar de Isaac. E além disso, está se passando essa história, essa dramaticidade teológica, uma teologia do drama. A Trindade sofre com o que está passando. E o verso 35 e 36 diz que quando alguns dos que estavam presentes ali ouviram, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo dali. Existe uma tradição judaica em que Elias introduziria o Messias. Elias haveria de acompanhar o Messias. E é isso que o povo judeu, ou essas pessoas que estão ali acerca do Calvário, elas pensam que Jesus está chamando, mas não é isso. A gente percebeu que Jesus, na verdade, está numa dramaticidade muito maior do que eles pensam estar. A visão deles acerca do que se passa ali é muito superficial. Eles ligam aquilo ali a uma mera tradição humana, mas o que se passa com Jesus é algo sobrenatural. E depois disso, o verso 37 diz que Jesus, com um alto brado, expirou. Ou, segundo João 19:30, Jesus diz: está consumado. O sacrifício foi pago. O cordeiro foi imolado. Jesus foi abandonado, morreu e agora entregava-se novamente a Deus, como sumo sacerdote que cumpriu o seu chamado, como Messias que cumpriu a redenção. Irmãos, a gente precisa olhar para esse texto
e tirar algumas lições deles muito importantes. Porque o texto em si, ele é dramático, ele rasga o nosso coração, mas emocionalmente. E a gente às vezes deixa passar a profundidade disso para a nossa vida espiritual, para a nossa santidade, para o nosso sentido de existência. Uma das coisas que a gente pode observar é que então a morte de Jesus é a morte da pós-modernidade, é a morte das incertezas, é a morte das dúvidas. Jesus, quando morre com as minhas e as suas dúvidas, e ressurge com uma certeza de que há uma existência após aqui. A gente precisa observar que existe então alguém que controla a história, um regente, um supremo senhor que governa a história da humanidade. Ela não é ao acaso, ela não é fruto das nossas percepções isoladas, mas existe um Deus que está controlando a nossa história. Esse é o primeiro apontamento que a cena da crucificação tem que trazer, gente. Deus está controlando a história. Albert Camus diz o seguinte em um de seus livros: o Deus homem também sofre, e sofre com resignação. Ele também é massacrado e morre. A noite no Gólgota somente tem tamanho significado para o ser humano, porque em sua escuridão, Deus visivelmente renuncia a todos os privilégios que são seus por direito, e enfrenta até o fim a angústia da morte, inclusive as profundezas do sacrifício, ou do desespero. A gente precisa entender que é por causa do que Cristo faz que eu e você ganhamos sentido existencial. É por causa daquilo que Cristo fez que eu e você podemos ter uma vida em abundância, plena, alegre e desfrutando daquilo que Deus criou para nós. Mas o segundo aspecto que a gente precisa olhar é relembrar o velhinho de Lucas. Que velhinho, cara? O velhinho chamado Simeão, Lucas 2, 25, diz o seguinte. Lucas 2, 25 até o verso 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais o trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, preste atenção: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará sua alma. O velhinho de Lucas precisa ser lembrado diante da cena da crucificação. A crucificação é uma espada que rasga o coração daquele que ama Jesus. A crucificação é uma espada que atravessa as nossas almas. E por quê? Porque Jesus morreu pelo meu e o seu pecado. Porque Jesus morreu pelo que eu e você fizemos. E é por isso que a nossa alma é dilacerada, o nosso coração é dilacerado. Porque Jesus morreu por mim e por você. A terceira coisa é que a crucificação de Jesus era a única possibilidade de nos livrar da condenação. Talvez a gente se esqueça disso no nosso dia a dia, mas era a única possibilidade de nos livrar da condenação eterna. Então, a questão é a seguinte: se eu e você cremos nesse sacrifício, nós temos a vida modificada, ou, segundo o termo bíblico, justificada.
Justificado no termo bíblico é um termo jurídico, em que eu e você somos declarados justos, mesmo não sendo justos. Crer na crucificação, crer no sacrifício, crer na ressurreição de Jesus é ser declarado justo, não por nós, mas por Cristo. E quando cremos nisso, gente, a gente sai de uma esfera. Enquanto condenados ao inferno, nós pertencemos a uma esfera terrena, em que nessa esfera existe condenação, existem os nossos pecados e existe tormento. Mas quando cremos na crucificação, cremos no sacrifício de Jesus, nós mudamos de esfera. Deus nos coloca em outro lugar. Nesse lugar, a paz, a salvação, a graça, a redenção. Nós precisamos entender que crer na crucificação é o direito que nós temos de ser justificados perante Deus. Não porque eu e você nos tornamos então sãos, mas porque Deus, ao olhar para a gente, olha através de Cristo agora. E é somente por isso que eu e você somos declarados justos. Talvez vocês não tenham a profundidade disso, né? Mas aí a gente precisa trazer um aspecto pessoal para isso. Nunca contei isso para ninguém, mas eu fui inserido no mundo da pornografia aos meus 11 anos de idade. Eu estudava numa escola pública em Pinheiral e uma garota chamou eu e mais alguns amigos. Ela era bem mais velha, ela fazia 4ª série com a gente e ela era bem mais velha, e ela chamou a gente e mostrou um vídeo pornô. Nesse dia, algo dentro de mim mudou. Eu não sei te dizer o que, mas algo dentro de mim mudou. Parece que eu fui destruído dentro de mim e eu me tornei um refém da pornografia. Passaram-se 10 anos. Quando eu estava com 21 anos, eu me encontrei com esse texto. E é por isso que esse texto, para mim, é muito importante. E eu estava muito nervoso para pregar esse texto, porque ele, para mim, tem um significado pessoal. E eu me encontrei com esse texto. E ao me encontrar com esse texto, e aí a minha experiência, tá? Com cada um dos irmãos é diferente. Mas, ao me encontrar com esse texto, eu entendi o que Cristo fez por mim. Nos meus 21 anos de idade, eu pude perceber que a pornografia que havia destruído o meu coração, nesse dia aqui, Jesus experimentou o que eu experimentava. Nesse dia aqui, Jesus experimentou o que era ser um viciado em pornografia. Aos meus 21 anos de idade, eu fui liberto desse pecado. Mas não por mim, não pelos meus esforços, mas por aquilo que Cristo fez por mim. Jesus se fez pornógrafo por mim. Jesus se fez mentiroso por você. Jesus se fez adúltero por você. E ontem a gente aqui nos jovens, a gente percebeu o seguinte, que a luta para que deixemos os nossos pecados não é fazer o oposto do nosso pecado. Se você tem desejos homossexuais e você deseja um homem, se você é homem, você não se torna um heterossexual para você ser salvo. Você deseja Cristo, para que Cristo te dê salvação. Se você é um mentiroso, você não tenta ser verdadeiro, você tenta ser como Cristo e desejar Cristo para que Cristo te liberte da mentira. A gente se esquece disso. Cristo experimentou o pecado por nós, para que tivéssemos liberdade. Irmãos, a crucificação é o apontamento claro daquilo que Jesus fez, misticamente por mim e por você. Jesus nos livrou dos nossos pecados, porque eu e você sozinhos nunca conseguiríamos ser livres. Isso é a graça de Deus. Isso daqui tem que rasgar o nosso coração, tem que dilacerar a nossa alma. Porque se você parar para pensar um pouquinho, que aquilo que você sofre no seu íntimo por ser refém ou escravo de um pecado, Jesus sofreu. E é por isso que podemos ser livres. Porque o que nós passamos, Jesus passou. Que o que eu e você estamos passando, enfrentando, e parece ser algo impossível de ser vencido, Jesus venceu. E ser justificado é ser declarado justo porque Jesus é justo, e não porque eu e você somos justos. É porque, ó Deus, agora ao olhar para a gente, olha para a gente através de Cristo. E Cristo é justo, Cristo é perfeito, Cristo é puro.
E é por isso que é muito importante esse sacrifício. E aí pode surgir uma pergunta para você. E isso é a quarta coisa que a gente observa através da crucificação. Pode surgir uma pergunta: Caio, como assim um sacrifício de 6 horinhas pode então realizar um livramento ou uma libertação, uma redenção eterna? Como assim algo que aconteceu 2000 anos atrás ainda é eficiente hoje? A resposta é simples. A resposta é que se você colocar numa balança Jesus e todo o resto, a balança penderá para Jesus. Jesus é muito mais importante e valioso do que qualquer outra coisa nessa existência. E é por isso que o sacrifício apenas de 6 horas de Jesus é capaz de cobrir todos os meus e os nossos pecados. Se eu e você colocarmos Jesus na balança diante da criação, e toda a criação de um lado, tudo que pode existir, e Jesus de um outro, a balança penderá para Jesus, não para mim e para você. A balança penderá para Jesus. Jesus morre experimentando a impureza dos nossos pecados. Jesus morre como um cordeiro imolado, calado, pelo meu e o seu pecado mais oculto, irmão. Pelo meu e o seu pecado mais oculto, que ninguém sabe, nem o seu marido, nem a sua esposa, nem os seus pais. Jesus experimenta o que essa porcaria de pecado faz no seu coração. Se você hoje está destruído, irmãos, recebam a bênção da graça de Deus. Deus se fez sofredor por mim e por você, e é por isso que podemos desfrutar da bênção da graça de Deus. Porque se hoje o nosso coração está dilacerado pelo pecado, a gente pode olhar para um Salvador que também foi dilacerado, a gente pode olhar para um Salvador que também foi imolado. E segundo o apóstolo João, no seu capítulo 11, 19 do Apocalipse, ele diz o seguinte: que esse cordeiro que foi imolado há de voltar, mas agora há de voltar como aquele que é Senhor sobre todas as coisas, e para buscar aqueles que estão nele. Repara comigo, João diz assim: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco, puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o cumprimento de toda certeza que eu e você podemos ter. É por isso, gente, que a gente pode parar de ver as coisas. É por isso que eu e você somos capazes de lutar contra o nosso pecado, por causa de Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que eu fui liberto da pornografia, por causa de Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que há de voltar e buscar a sua igreja. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, por tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é grande, Deus. O Senhor olha para pecadores. Obrigado pelo seu sacrifício, Deus. Nessa manhã, eu e os meus irmãos agradecemos pelo sacrifício que o Senhor realizou. Glórias ao teu nome. Nós glorificamos o teu nome com o nosso coração, com a nossa existência. Obrigado, Deus. Obrigado pelo perdão de pecados que encontramos do Senhor. E obrigado, Deus, por podermos lutar contra os nossos pecados, porque o Senhor nos venceu a morte, venceu os nossos pecados e levou toda a dor, toda a transgressão, Deus, porque o Senhor é grande, o Senhor é soberano, Deus, e glórias ao teu nome. Nós não merecemos isso, mas o Senhor fez. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.